Perfeito. A apresentação de hoje, nós vamos tratar sobre comissionamento e energização de usinas fotovoltaicas, né? Essa apresentação ela vai ser conduzida por mim e por Pedro. A gente está dividindo as tarefas, né, de forma individual. E inicialmente a gente vai tratar do comissionamento, perfeito? Eu vou ser responsável pela condução dessa apresentação. Perfeito. Agenda inicial, né, apenas uma breve descrição de como tudo isso vai ser dividido, iniciando pelo comissionamento, os requisitos básicos, verificação e avaliação de desempenho, né? E em sequência, Pedro vai tratar um pouco mais sobre o processo de energização e todas as etapas necessárias a serem cumpridas. Comissionamento. Perfeito. Tratando sobre o comissionamento, né? Do que se trata o comissionamento de uma usina fotovoltaica? O comissionamento ele diz respeito, né, a um conjunto de inspeções, ensaios, né, e a ciência de uma usina fotovoltaica. O principal objetivo dele, né? Tá ouvindo? Acho que travou aí, acho. Normas, né, e principalmente habilitadas pela Agência Nacional, né, pela ANEEL e pelas concessionárias como a Anel Energia, solicitam, né, a obrigatoriedade do comissionamento como um pré-requisito, né, para o pleno funcionamento de uma usina fotovoltaica. Pode passar, Pedrão. O comissionamento ele pode ser dividido, né, em duas etapas: o comissionamento a frio e o comissionamento a quente, né? O comissionamento a frio, que ele é realizado em uma fase inicial, né, ele é realizado antes da energização da usina. Ele envolve algumas inspeções de todos os equipamentos, né, tanto elétricas quanto mecânicas, testes de continuidade, de aterramento, isolação, torque das conexões, calibração de instrumentos e validação de todos os equipamentos. O objetivo é, de fato, garantir que todos os equipamentos estejam em pleno funcionamento, né, em perfeitas condições, né, para que a usina inicie a sua operação. Já o comissionamento a quente, né, ocorre após a energização da usina fotovoltaica, né? Aí, nessa etapa, o sistema ele é testado já em operação, né, para verificar se a tensão e a corrente desempenham de acordo com o que foi pré-determinado, né? Se avaliadas as respostas divergentes, então aí são condicionadas necessidades de correções. Pode passar. Ele é pautado principalmente pela NBR 16274, né, que trata de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. E ela vai tratar de todos os requisitos mínimos, tanto de documentação necessária para a apresentação, quanto dos ensaios e inspeções necessárias a serem realizados. Aí pode passar. Nesse primeiro tópico, eu trago algumas documentações que são exigidas, né, pela NBR. Está disponível para todo mundo, então todo mundo vai poder visualizar quais são essas documentações. Então, são documentações muito mais triviais, né, desde a identificação de todos os equipamentos, manuais de operação, datasheets de fornecedores, quanto documentos também de projetistas, dos instaladores e de todo o pessoal que participou, né, do processo de elaboração e de implantação fotovoltaica. Pode passar, Pedro. Aí, mais uma vez, são parte da documentação necessária, né, que são os diagramas que fazem parte dos projetos a serem entregues para aprovação da concessionária. Pode passar. Folha de dados, informações de operação e manutenção, né, e demais documentos, né, que são solicitados pela NBR. Iniciando já o processo de verificação. A gente vai detalhar aqui todo o processo de inspeção e de verificação que deve ser realizado em todos os equipamentos, né, iniciando pelo sistema CC. Né. A inspeção do sistema CC, que é o sistema de corrente contínua, ela começa com a verificação visual, né, de todos os componentes e cabos que fazem parte desse conjunto. Ver se ele está de acordo com as especificações compatíveis com a norma, checando também os tipos de placas
verificação e garantindo assim a sua devida adequação e operação. É utilizado principalmente a IEC 63647-712, que é uma norma internacional, que ela trata sobre instalação elétrica de sistemas fotovoltaicos, tanto em estruturas quanto em usinas fotovoltaicas. Posterior a essa avaliação inicial, é realizada uma avaliação do estado físico de todos os cabos, muflas e todo o conjunto que diz respeito ao sistema C, verificando assim se existe a possibilidade de ocorrer algum desgaste ou curto-circuito durante a operação. São realizados os testes de continuidade, principalmente com a utilização de alguns equipamentos, como o megômetro, que é utilizado para medir a resistência de isolamento, o multímetro, que é um equipamento utilizado para verificar a continuidade de tensão, tentando detectar assim, se há falta ou algum tipo de falha, ou se há corrente de fuga, coisas do tipo. E a câmera termográfica, para detectar pontos quentes que possam indicar problemas de conexões, e avaliando assim se há necessidade de correção ou substituição do equipamento. Pode passar, Pedrão. Proteção contra sobretensão e choque elétrico. Sobre a proteção contra a sobretensão e choque elétrico. O foco aqui é garantir que todos os dispositivos de isolamento, detecção e alarmes, eles sejam em acordo com a norma, como eu mencionei anteriormente, a norma, principalmente a IEC 63647-712, que é uma norma internacional, com validação em todo o território, tanto brasileiro quanto internacional, de fato. Há um ponto de atenção, que é a verificação do DR, certo? Que é um sistema que tem que ser instalado junto ao inversor, e verificar se ele está instalado de forma correta. E, obviamente, garantir que todos os elementos metálicos, estruturas, carcaças, estejam aterrados adequadamente, com condutores paralelos aos cabos CCs, de forma a manter e garantir a equipotencialidade, e evitar os choques que possam ocorrer. Pode passar, Pedrão. Partindo agora para o sistema CA. A inspeção do sistema CA, inicialmente, parte de uma verificação, entendendo se há um meio de seccionamento no lado do inversor, e se os dispositivos de isolamento estão corretamente posicionados, a fim de garantir que a conexão ocorra de forma segura. Os parâmetros do inversor também devem estar de acordo com a ABNT, a norma NBR 16149. Avaliado também a parte mecânica do inversor, a prioridade é garantir uma segurança física e a durabilidade do sistema, relação adequada, proteção contra corrosão, e identificado se todos os equipamentos estão fixados e resistentes a intempéries. Também observado a qualidade da entrada dos cabos, que precisam estar vedadas para evitar infiltrações. Isso normalmente é feito, essa vedação normalmente é feita com a utilização de espuma expansiva, garantindo assim que evite possível infiltrações de insetos, de água e qualquer outro tipo de evento externo que possa acarretar em defeitos futuros. E por fim é feita uma parte crucial nesse processo, que é a etiquetagem e identificação de todos esses equipamentos. A etiqueta ela tem principalmente um intuito de garantir, em futuras manutenções e prevenções, a fácil identificação desse equipamento, entendendo onde está ocorrendo a falha e que essa correção ocorra de forma mais rápida e efetiva. Pode passar. Essa é uma descrição dos ensaios de comissionamento realizados na UFB. Isso foi pego de um ensaio realizado em uma das nossas usinas fotovoltaicas. Então, isso está datado até os dias em que esses eventos foram realizados, como pode ser visto na tabela. E esse comissionamento ele trata principalmente do comissionamento a frio, que são os ensaios realizados antes da energização da usina fotovoltaica. Pode passar. Os regimes de ensaio eles são classificados principalmente em duas categorias. A categoria 1, que envolve uma série de testes de comissionamento, aplicada também para os sistemas fotovoltaicos. Primeiro ponto é a continuidade elétrica dos condutores de proteção, garantindo que o sistema esteja devidamente aterrado e com equipotencialidade assegurada, como foi mencionado anteriormente também. Em seguida, é realizada a verificação de polaridade, indicar se os positivos e negativos não estão, garantindo assim que o sistema ele funcione de forma correta e adequada.
né, e também se estão bem isolados. Passando para testes, medimos também tensão de circuito aberto, sempre com base nas condições do dia, né, e nos valores esperados de projeto. E também temos o regime de ensaio de categoria 2. O regime de ensaio de categoria 2 envolve ensaios mais avançados, que vão além da verificação básica, né, e busca analisar a performance e integridade do sistema de uma forma mais detalhada. Um dos principais ensaios realizados no regime de ensaio de categoria 2 é o ensaio da curva IV, né, que eu vou detalhar de forma mais precisa a seguir, né, que ele vai mostrar um comportamento real da série fotovoltaica em relação à tensão de corrente, e é ótimo para detectar as anomalias, perda de rendimento ou degradação de qualquer equipamento que esteja em funcionamento no momento. E também realizado a inspeção por câmera infravermelha, né, que ajuda a visualizar falhas internas, problemas de solda e um aquecimento anormal que possa acontecer nos módulos com as suas conexões. Pode passar, Pedro. No regime de categoria 2, como eu mencionei, a gente tem principalmente o ensaio de curva IV, né, inspeção com câmera infravermelha e R, e alguns ensaios adicionais que podem ser realizados, como de tensão ao solo, ensaio de diodo de bloqueio, ensaio de resistência do isolamento úmido, avaliação de sombreamento. Ao lado eu coloquei uma imagem representativa como é realizada né, que tem realmente como principal intuito verificar se a tensão das strings. Travou tudo? Voltou? Sim. Voltou, Alisson. O ensaio da curva, que é uma verificação elétrica, ela é realizada em todos os módulos de strings fotovoltaicas a fim de avaliar o seu Alisson tá cortando bastante. Eu sugiro que, se for o caso, se a sala da 3P estiver disponível, ir para a sala de reunião da 3P. Tá cortando bastante aqui, tá paralisando bastante a apresentação. Estão me ouvindo agora? Agora voltou. Perfeito. A gente pede Fernando desculpas mudou pela agora para a ITS. intercorrência. Por isso que Em deu que a momento, nossa mais ou gravada, a menos, que gente mudou para a travou? internet. Volte no slide anterior, Alisson. Volta aí, Pedro, então, por favor. Você tava, Perfeito, acho travou que nesse slide, então. isso, se você puder repetir esse slide aí, recomeçar daí, tá? Pronto, perfeito, A sem rede de problema. internet, só para confirmar, vocês mudaram aí para IPS? Guilherme falou aí a rede certa. Qual é a rede, Guilherme? Eu acredito que não. A gente não tenha feito. O meu ainda está na 3P Projetos. Pode ser por isso. A internet de projetos estava na Vivo. Aí Fernando mudou agora para a ITS, por isso que deu essa travada. Aí parece que agora vai dar certo. Não, não saia da rede 3PE Projetos, não. Pode Eu tô continuar. vendo. Pode continuar? Pronto. Perfeito. Estão me ouvindo bem, então, né? Pode seguir. Agora Massa. tá bom. Ou não, né? Verificação básica, isso. né? E busca analisar a performance e integridade do sistema de forma detalhada. A categoria 2, ela envolve ensaios mais avançados, certo? Que vai além da verificação básica, com a finalidade de buscar uma análise da performance e integridade do sistema de uma forma muito mais detalhada. Um dos principais ensaios utilizados nesse processo é o ensaio da curva IV, né, que eu represento ao lado, na imagem ao lado, bem como a inspeção por câmera infravermelha, né, que tem como principal finalidade visualizar Gente, eu vou desligar a câmera para entender se
funciona melhor dessa forma, tá? Tá me ouvindo bem? Tá travando ou tá fluindo melhor? Perfeito, né? Preciso repetir ou entende que eu progredi até onde foi necessário? Por precaução, vou repetir. A categoria 2 ela vai envolver ensaios mais avançados, né? Como eu mencionei anteriormente, esses ensaios buscam analisar a performance e integridade do sistema de uma forma mais detalhada. Dentre os principais ensaios realizados nessa categoria, né, a gente tem o ensaio da QV, né, que vai mostrar o comportamento real da série fotovoltaica em relação à tensão e corrente, né? Ele é ótimo para detectar anomalias, perda de rendimento, né? Não estou me ouvindo? É melhor mudar, deixa eu ver. Porra. Qual a Ô, internet Guilherme, aqui? vê se consegue colocar o pessoal, ainda que seja na rede nossa aqui, pelo menos para apresentar. Tá travando bastante. Tentar mudar a rede para ver se a gente consegue uma melhor qualidade de edição. Só um momento. Estão me ouvindo bem? Tá saindo o meu áudio? Tá? Tá. Vou tentar dar continuidade novamente, certo? Mais uma vez a partir desse slide. Vou continuar a partir da Conviver, né? Acho que a introdução já ficou muito clara para todo mundo. A Conviver que é um dos principais, né, ensaios realizados, né, no processo de comissionamento, né? E é um dos principais porque ela é um ótimo meio de detectar anomalias, perda de rendimento, problemas precoces nos módulos e nos demais equipamentos. E também realizada a inspeção por câmera infravermelha, né, ou IR, que ajuda a visualizar falhas internas, problemas de solda e um aquecimento anormal dos módulos e das suas conexões. Pode passar. Deu para me ouvir bem dessa vez, né? Não... Perfeito. Massa, 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 massa. Tratando um pouco mais sobre a QVV, né, que é um ensaio extremamente necessário nesse processo de comissionamento, né? O ensaio da QVV é uma verificação elétrica realizada nos módulos ou strings fotovoltaicos, a fim de avaliar o seu desempenho real. Ele vai a relação voltou? Mas meu áudio travou ou só foi a imagem? Travou? Vou desligar a câmera então. Sim, a QVV ela tem como principal intuito traçar a relação entre corrente e tensão, permitindo assim identificar problemas como falhas internas entre módulos, sombreamento parcial e conexões efetuadas. Só um momento, tá, gente? A gente vai tentar corrigir esse problema aqui para a apresentação seguir de uma forma mais fluida. Gente, desculpas pelas intercorrências, né? A gente teve algum problema aqui com a conexão, mas a gente já espera ter resolvido ela nesse momento, tá?
Vamos reiniciar a partir do slide anterior, certo? Que eu entendo que eu não consegui concluir ele de forma efetiva. Mas a gente está tratando principalmente aqui, a gente mencionou anteriormente, né, os regimes de ensaio de categoria 1, né, agora especificando um pouco mais sobre os regimes de ensaio de categoria 2, que já é um ensaio mais, é um conjunto de ensaios mais avançados, né, que eles ultrapassam as verificações básicas e buscam analisar principalmente a performance e integridade de todo o sistema, né, a fim de buscar um resultado mais detalhado. Entre os dois principais ensaios realizados dentro dessa categoria, a gente tem um ensaio de curva IV, né, que mostra o comportamento real da série fotovoltaica em relação à tensão e à corrente, né. Ele é ótimo para detectar anomalias, perda de rendimento ou degradação precoce dos módulos, bem como a realização da inspeção por câmera infravermelha ou IR, né, que ajuda a visualizar falhas internas, problemas de solda ou aquecimento anormal dos módulos e das suas conexões. Perfeito? Pode passar agora, Pedro. Tratando de uma forma mais detalhada sobre a curva IV, né, como mencionado, que é um dos principais ensaios realizados dentro desse conjunto, da categoria 2. O ensaio de curva IV é uma verificação elétrica realizada entre módulos ou strings, né, a fim de avaliar o seu desempenho real, né. Ele vai traçar uma relação entre a corrente e a tensão, permitindo assim identificar problemas como falhas internas entre módulos, sombreamento parcial ou conexões defeituosas. É realizado com um equipamento específico chamado IV Curve Tracer, que é esse equipamento que eu inseri a imagem ao lado, né? Ele se conecta diretamente à string e simula diferentes cargas elétricas, né? O equipamento ele próprio já registra os principais parâmetros da curva elétrica, né? E a partir dos dados registrados é feita a análise, né, para verificar se há de fato alguma perda ou se ele está operando conforme o esperado. O ensaio ele tem que ser feito de acordo com algumas especificações, bem como irradiância, que tem que estar acima de 600 watts por metro quadrado, céu limpo e medição simultânea da irradiância e da temperatura dos módulos. É um teste, como mencionei anteriormente, essencial para o pleno funcionamento da usina fotovoltaica. Pode passar. E tratando sobre o outro ensaio mencionado anteriormente, que é a termografia, né? Tá passando, não? Foi. Acho que passou até demais. É o próximo aí. A termografia é uma técnica de inspeção que utiliza imagens térmicas para identificar pontos de aquecimento anormal em componentes do sistema fotovoltaico. A gente até colocou uma imagem, né, que foi capturada por um drone, né, para exemplificar como essa captura é feita, né, como ele é visualizado de fato. Ela é aplicada com o sistema já em operação, né, com os módulos já gerando energia, porque assim é possível identificar variações de temperatura relevantes. Durante o comissionamento, é utilizado câmeras termográficas, como a que eu também inseri a imagem ao lado, né, essa imagem da esquerda, que é utilizada para inspecionar os módulos, inversores, né, e os demais equipamentos, com esse objetivo de identificar falhas, conexões frouxas, sobrecargas em cabos ou até defeitos internos, né, que podem gerar uma perda de desempenho e até um risco de segurança e possivelmente incêndio, né, por conta dessa falha de conexão. É uma ferramenta também essencial para garantir o pleno funcionamento adequado da usina fotovoltaica. Procedimentos de segurança necessários, né, a serem atendidos para a realização dos ensaios de comissionamento, né. Antes das atividades, é necessária uma comunicação efetiva e formal entre o responsável pelos ensaios com o responsável pela usina fotovoltaica, normalmente o site manager, né, que é o responsável pelas atividades realizadas em campo. A utilização de todo o material necessário, como os EPIs e EPCs, né, em conformidade com as normas NR6 e NR10, né, sendo obrigatório também o treinamento de NR10 para todos os envolvidos, né, nos ensaios que envolvem instalações elétricas. Pode passar. Relatório de comissionamento. O relatório de comissionamento é basicamente o documento responsável pela formalização de todas as verificações, né, realizadas. Então, ele precisa categorizar de uma forma muito efetiva informações muito específicas. Então, entre os dados obrigatórios, a gente tem data, horário em que foi realizado o ensaio, o responsável técnico pela realização da inspeção, quais foram os equipamentos
que foram utilizados nesse ensaio, número de série desses equipamentos, certificado de calibração para entender que o equipamento ele está, de fato, adequado para a realização daquele ensaio. E tudo isso tem que ser registrado, né, em um relatório, a fim de garantir realmente uma segurança, né, no seu resultado, né. Para além disso, também são necessários registros fotográficos, né, durante a realização da atividade, né, garantindo assim uma melhor qualidade no material apresentado. Pode passar. Tratando agora dos ensaios dos cabos de média tensão, né, os cabos MT. Inicialmente, né, realizada a inspeção visual, né, verificando se o cabo está conforme o projeto e as normas técnicas equivalentes, né, avaliado assim o traçado, se está montado o trifólio, se as conexões estão bem feitas. Também é importante verificar a umidade e temperatura do ambiente, né, além de garantir que todos os condutores estejam desconectados e que as muflas não estejam em contato com outros elementos. Essa é uma análise mais superficial, realizada inicialmente, né? Aí, para o ensaio, é utilizado o megômetro, né, onde é aplicado inicialmente uma tensão de 5 kV, né, que é o equivalente ao primeiro degrau, e lido uma corrente de fuga após 1 minuto. Depois é aplicado o segundo degrau. Né? O segundo degrau aplica uma tensão de valor igual a 80% do valor dado na tabela 3, né? Inclusive era para estar a imagem da tabela 3 aí, mas não está, durante 15 minutos consecutivos, né? Após isso é realizado o terceiro degrau, né? Onde é repetido o procedimento do primeiro degrau. Pode passar. Oi? Ah, sim, a tensão de 42, normalmente é uma tensão de 42 kV. Pode passar. Sobre verificações complementares dos cabos MTs. O ensaio dos cabos de baixa tensão, né, que são os cabos BT, segue também um procedimento rigoroso, né, a fim de garantir a maior segurança, tanto dos equipamentos quanto dos participantes, né, na realização do ensaio. Inicialmente, como mencionado anteriormente, para o MT, é realizada uma inspeção visual, né, que é uma análise mais superficial. Já nos ensaios mais específicos, é utilizado um alicate amperímetro. A partir do mesmo é confirmado se há ausência de corrente, né? Aí só a partir daí que é desconectado o cabo para fazer essa avaliação, né? Também é testado fisicamente os cabos de 3 fases entre si e da massa, em ambos os lados do circuito. O ensaio também é feito com megômetro, né? Dessa vez ajustado para 1.500 volts, certo? Aplicados por 1 minuto, para cabos com tensão de 450 ou 750 volts. A resistência de isolamento mínima deve ser, né, de... Caramba, eu não sei ler esse dado, mas enfim. Pode passar. Ensaios... Ah, perfeito. É isso. Como é que eu leio isso daí? É um giga 1. 1 giga 1 por quilômetro. Perfeito. Perfeito. Pode passar. Ensaio de flutuação em tendência Vogt. Um ensaio de flutuação em tendência de Vogt serve para observar flutuações, né, ou comportamentos anômalos, né, da tensão e do circuito aberto em relação à Terra. Com o sistema sem carga, né, esse é um procedimento realizado antes da energização da usina fotovoltaica. É medida a tensão entre o polo positivo e a Terra e depois entre o polo negativo e a Terra. Todos esses valores devem ser registrados e repetidos em intervalos, né, como a cada 5 minutos, dentro de um período de meia hora. E assim a gente consegue identificar tendências de desequilíbrio, problemas de aterramento ou isolamento precário. As medições são realizadas com multímetro digital, que é essa imagem logo abaixo, né? Multímetro digital de precisão, que deve estar devidamente calibrado, né? Sendo assim capaz de medir tensões de corrente contínua. Pode passar agora. Agora tratando sobre ensaios dos cabos de corrente contínua, CC. Nos cabos de corrente contínua é realizado principalmente 3 ensaios essenciais, né? Primeiro, a verificação da polaridade, garantindo assim que o polo positivo e negativo não estejam invertidos, certo? Em seguida, a gente mede a tensão de circuito aberto e também a corrente de curto-circuito e corrente operacional, verificando se os valores estão dentro dos limites de projeto, né? E por terceiro, o ensaio de resistência de isolamento, né? Que é fundamental para garantir a segurança elétrica do sistema CC. Cabine de medição. Na cabine de medição, a gente começa com a inspeção visual e mecânica, né, verificando
base de apoio, cercamento, portas, maçanetas e demais equipamentos que façam parte do conjunto. Avalia-se também as chaves seccionadoras, a fim de garantir que haja vedação contra a entrada de insetos ou animais pequenos. Realizada a limpeza do cubículo, a inspeção da estrutura metálica e das conexões elétricas, tanto de BT quanto de MT. Todas as conexões têm que passar pelo torqueamento, né? De acordo com o que for orientado por fabricante. Por fim, realizado o ensaio funcional dos relés de proteção, né? Garantindo que eles estejam ajustados conforme o estudo de proteção aprovado pela concessionária, considerando coordenograma e seletividade. O ensaio funcional dos relés de proteção, ele consiste em simular falhas elétricas, como curto-circuito e sobrecorrente, a fim de verificar se os relés eles atuam corretamente conforme os ajustes definidos no estudo de proteção. Durante o teste são injetadas correntes e tensões controladas nos relés, utilizando equipamentos específicos, como o Omicron ou o Mega, né, permitindo assim avaliar o tempo de resposta, lógica da atuação e a coordenação com os disjuntores. Pode passar. Inspeção e ensaios do transformador. Inicialmente, como foi feito para a cabine de medição, é analisada a inspeção do transformador, base de apoio, fixação, a limpeza, verificando se há integridade física do equipamento e dos demais equipamentos que façam parte do conjunto, né? Verificado a conformidade do aterramento, né? Se toda a estrutura metálica está devidamente aterrada, né? Além de verificar se existe corrosão, vazamento, garantindo que todas as vedações sejam devidamente realizadas, né? E se há conexão com sistema de SPDA, né? Como para-raios. Também é feita uma análise termográfica das bobinas, utilizando a câmera infravermelha, o que vai ajudar a detectar, né, como a gente mencionou anteriormente, pontos de aquecimento anormais. Nos ensaios elétricos, utilizados principalmente com ergômetro, né, é realizada a medição da resistência do isolamento. Entre os enrolamentos de alta tensão, de alta e baixa tensão. E também entre o núcleo do transformador e a carcaça, né, geralmente aplicado entre tensões de 500 volts e 5.000 volts, conforme a classe do equipamento. Já o ensaio de relação de transformação e polaridade é feito com o TTR, né, que é um outro equipamento, Transformer Turns Ratio, que vai comparar a tensão aplicada no primário com a induzida no secundário. Esse teste confirma se a relação está dentro dos limites do projeto e se a polaridade está correta. Pode passar, Pedrão. Aqui, mais uma vez, é uma lista dos ensaios realizados já no comissionamento a quente, né, que é com a usina em pleno funcionamento, né, após o processo de energização, como a curva IV e a termografia mencionados anteriormente, né? Pode passar. Perfeito. Aí sobre o comissionamento, né, sobre os ensaios realizados junto à cabine de medição, já enquanto comissionamento a quente, né, que é uma etapa final para a validação da cabine de medição com o sistema energizado ou parcialmente energizado, né, o que ocorre com muita frequência quando a gente consegue interligar apenas um string em um inversor, coisa do tipo. Essa fase tem como principal foco a verificação da operação real dos equipamentos, comunicação com todo o sistema e segurança elétrica, né? Com o sistema já energizado, é testado a abertura e fechamento da seccionadora e do disjuntor, observando se o mecanismo opera com fluidez, utilizando um cronômetro digital ou funções específicas, como mala de testes, para medir o tempo de atuação dos disjuntores e confirmar se os contatos auxiliares estão enviando sinais corretos ao sistema de proteção e controle. Os intertravamentos mecânicos e elétricos entre disjuntores e seccionadores são testados para garantir, por exemplo, uma seccionadora não possa ser aberta com o disjuntor ainda fechado, né? Também são testados intertravamentos de segurança, sensores de porta, o que é responsável por impedir o acesso físico durante a operação. Todos esses testes são feitos diretamente no circuito de controle, né? Monitorando sinais com o multímetro, né? Indicadores de status e software supervisório. Pode passar. Ensaios de comissionamento a quente do tracker, né? No comissionamento a quente do tracker, é essencial realizar uma série de verificações para garantir o pleno funcionamento dos sistemas de rastreamento solar. Primeiramente, né, é necessária a verificação
da lista de endereços de IP, né, a fim de assegurar que todos os dispositivos estejam devidamente configurados na rede. Né. Em seguida, confirma-se a comunicação com o NCU, né, geralmente por meio de testes de ping ou softwares específicos. Também é importante checar os documentos emitidos pela empresa responsável pela vistoria, né? Isso aí vai variar de acordo com a empresa fornecedora do tracker, né? Deve-se validar se a alimentação elétrica dos motores está operacional. E, por fim, verifica-se a instalação e operação do software de monitoramento dos trackers, né? Pode passar. Comissionamento a quente dos inversores. O comissionamento a quente dos inversores inclui uma série de testes, né? Também com o intuito de garantir assim o seu pleno funcionamento de forma correta e segura. Como a inspeção termográfica, que é uma inspeção que é realizada em quase todos os equipamentos, além dos inversores, eu vou citar mais para frente transformador, também realizado na cabine de medição. Leitura das grandezas elétricas, como corrente contínua CC, leitura da corrente alternada, leitura e análise ambiental, a partir de termômetros, higrômetros portáteis, que são usados para registrar a temperatura e umidade do ambiente durante os testes, verificação de alarmes e diagnóstico, através do sistema de supervisão do inversor, são consultados os registros de alarmes ativos, histórico de falhas, e a verificação física e construtiva, né, onde a gente vai inspecionar visualmente o inversor, assegurando assim que todos os materiais de vedação estejam aplicados, com uma espuma expansiva, né, que é rigorosamente utilizada, bem como que ele esteja isento de entrada de poeira, umidade ou qualquer outro agente externo que possa impactar de forma negativa no seu funcionamento, né. Realizado também o teste de isolamento, né, com o megômetro, a fim de medir a resistência de isolamento dos circuitos internos do inversor. Pode passar, Pedrão. Comissionamento a quente do QGBT. Como mencionado anteriormente, também é realizado um ensaio de termografia com a câmera termográfica, né, identificando pontos de calor excessivo, ou qualquer outro indicador que possa significar conexões soltas ou sobrecarga, né. É feita a verificação do nível de corrente por disjuntor de baixa tensão, né, onde é medida a corrente que circula por cada disjuntor, né, verificando também se todos os parafusos de barramentos e conexões estão devidamente torqueados, né, com o uso de um torquímetro verifica se eles estão devidamente fixados, caso seja necessário realizar sua fixação, assim garantindo que não haja um mau contato, né, bem como medição e registro de tensão na entrada do disjuntor principal, e fechamento do disjuntor de entrada e medição de tensão do barramento. Pode passar. Comissionamento a quente do transformador. Como mencionado anteriormente, né, e repetindo, e garantindo também que é de fato um procedimento extremamente necessário, não à toa a gente deu um foco um pouco maior nele, né, a fim de destrinchar um pouco mais. Termografia, né, novamente realizada, porque é um procedimento que identifica essas falhas térmicas, né, então ele é muito efetivo no que ele se propõe. Utilização também do torquímetro, né, a fim de garantir que todas as conexões estejam devidamente postas. Com o multímetro é analisado a medição da tensão, da corrente e sequência de fases. Inspeções físicas, né, onde a gente vai verificar a pressão interna do transformador, se há presença de ruídos anormais, a atuação dos alarmes, ou qualquer coisa que possa indicar possíveis problemas mecânicos ou elétricos. Pode passar. Comissionamento a quente da estação meteorológica. O comissionamento da estação meteorológica ele vai abranger também uma verificação de conexões, né, instalação de sensores, onde é realizada uma inspeção física para conferir se a instalação está posta de forma correta, né, de todos os sensores de radiação solar, piranômetros, anemômetros, pluviômetros e sensores de temperatura, se a leitura e coleta de dados também está sendo realizada de forma adequada, né, certificados de calibração, né, confere-se certificados de calibração dos sensores instalados. Comunicação e registro, realiza-se um teste de comunicação entre a estação meteorológica e o sistema central, confirmando que os dados são registrados continuamente e transmitidos corretamente para monitoramento, né? E por fim é realizada uma inspeção geral e visual, né? Pode passar.
ainda sobre ensaios de comissionamento a quente, nos módulos, inversores e tracas. É realizada uma inspeção das instalações mecânicas, onde é verificado se a estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos, e os trackers estão corretamente fixados, alinhados e sem danos que possam comprometer a operação e a segurança do sistema. A inspeção das instalações elétricas, confirmando se o correto cabeamento, conexões, aterramento dos módulos, inversores e trackers, garantindo assim uma conformidade com as normas técnicas e a segurança operacional da usina. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns equipamentos que são utilizados majoritariamente nos ensaios em todos os equipamentos, como o higrômetro, o alicante a perímetro e o a câmera termográfica. Aí não é necessariamente uma câmera termográfica, é o multímetro digital, perdão. O multímetro digital, pode passar. E aqui são algumas imagens de comissionamentos realizados em uma das nossas usinas, pode passar. São apenas imagens representativas dos equipamentos sendo utilizados na realização do comissionamento, pode passar. Agora tratando da avaliação de desempenho, que já é a última etapa, realizada na usina fotovoltaica. A avaliação de desempenho é considerada uma etapa fundamental, também fundamental, especialmente para sistemas de grande porte, como é o caso de uma usina fotovoltaica, tem como principal objetivo analisar o comportamento dos principais componentes do sistema, e estimar parâmetros anuais de desempenho, além da produção total da energia. Existem duas formas principais de realizar essa avaliação, que é a avaliação de desempenho tipo 1, indicada para sistemas fotovoltaicos com apenas um inversor, um subsistema e um medidor de energia, e a avaliação de desempenho tipo 2, potenciais riscos, indicada para sistemas fotovoltaicos com múltiplos subsistemas, cada um com medidor de energia próprio, que é normalmente o tipo que a gente utiliza para usinas fotovoltaicas. A avaliação de tipo 2 é realizada em sistemas fotovoltaicos com múltiplos subsistemas, e ela envolve coleta de dados segmentada, onde cada subsistema tem sua medição individualizada, tanto de energia gerada, captada por meio de medidores próprios, permitindo assim monitorar o desempenho específico de cada parte da usina. Monitoramento contínuo, onde os dados de geração, tensão, corrente e outros parâmetros são coletados continuamente por sistemas de supervisão, garantindo assim uma visão mais detalhada e em tempo real da performance da usina fotovoltaica. E bem como uma análise comparativa. Os dados de cada subsistema são comparados entre si e com os parâmetros projetados, identificando assim variações de desempenho, falhas ou degradação específica em algum setor da usina. Pode passar, Pedrão. E aqui é basicamente um fluxograma, indicando todos os ensaios realizados nessa etapa, de avaliação de desempenho, e de acordo com cada resposta obtida, é necessário ou não a realização de um segundo ensaio. Perfeito. Pode passar. Boa tarde, pessoal. Foi mal a demora. Estava trocando de lugar com a Alisson aqui. Agora eu vou dar continuidade na apresentação, passando um pouco sobre a energização, tá? Pode passar. Aqui tem um pequeno sumário, da apresentação. A gente vai começar falando um pouco sobre o orçamento estimado. Além disso, a gente vai ter um pouco sobre a solicitação de orçamento,
a aprovação desse orçamento de conexão, as obras que tanto a distribuidora quanto o consumidor precisam executar, a solicitação de vistoria e também a vistoria e a conexão propriamente dita. O orçamento estimado é uma etapa opcional. Então, o consumidor pode ou não fazer esse orçamento estimado para ter aquele estudo preliminar, para ter uma ideia tanto de custos quanto de projetos ou modificações que podem precisar ocorrer na rede para que seja instalada essa usina. Para isso, o cliente precisa enviar uma série de documentos para que a distribuidora consiga fazer esse estudo. CPF ou CNPJ, caso seja pessoa física ou pessoa jurídica. O preenchimento do formulário de solicitação, onde tem que informar algumas características da unidade que vai ser inserida a IGD ou uma nova ligação. Um comprovante de posse do imóvel e um croquis e um memorial descritivo que trate um pouco das principais informações também do sistema. Com essas informações em mão, a concessionária tem um prazo de até 30 dias para devolver esse orçamento estimado, contendo a alternativa de conexão selecionada, né? A concessionária vai fazer uma série de estudos para ver se precisa ter alguma obra, e aí ela vai passar qual seria essa alternativa previamente selecionada, né? E também um estimativo de lucro, de custos, e quais seriam essas obras que precisariam ser executadas. O orçamento de conexão é uma etapa obrigatória. A concessionária tem o prazo de fornecimento desse orçamento de conexão após a solicitação de 15 dias para as unidades consumidoras de microgeração de energia, para sistemas com fornecimento em tensão menor que 69 kV, caso não haja a realização de obras no sistema de distribuição. Caso seja necessária obras para sistemas de microgeração, esse prazo passa a ser 30 dias, tá? Para os demais sistemas, né, que aí se enquadram a mini geração, por exemplo, ele tem esse prazo de 45 dias. Para fazer a solicitação do orçamento de conexão, isso a gente fez lá, por exemplo, essas usinas que a gente está executando agora em Nova Fátima, Juazeiro, todos esses pareceres que a gente conseguiu lá em 2023, a gente precisava dar a entrada. Hoje em dia o procedimento continua similar, né? Se dá a entrada enviando para a concessionária os documentos do consumidor, né? Seja o CPF ou o CNPJ do titular da conta. A gente preenche um formulário de solicitação desse orçamento de conexão, e aí vão todas as informações da unidade consumidora, como modalidade tarifária, subgrupo tarifário, carga instalada, demanda instalada, todos os equipamentos que vão ser instalados, os inversores, os módulos, marcas, e modelos desses equipamentos, e-mail, endereço, todas as informações realmente da unidade consumidora, além de um comprovante de posse do imóvel e um projeto e memorial descritivo e a RT do responsável técnico, além também de alguns pode ser, né, haver a necessidade de também algum documento, seja uma licença ambiental, ou caso seja uma unidade que fique em uma região quilombola, enfim. Tem que também providenciar essa série de documentos.
No pedido do orçamento de conexão, o consumidor pode optar para que a primeira vistoria seja feita somente após a sua solicitação. Isso é importante porque isso pode impactar nos prazos que a consumidora tem para realizar essa vistoria. O orçamento de conexão, ele é um documento que a concessionária vai enviar para o consumidor, para a unidade consumidora, né, o responsável, e nele vai ter uma série de informações. Ele vai conter os dados, né, da unidade, vão ter as obras e os serviços necessários, tanto pela distribuidora quanto pelo consumidor, que eles precisam realizar, os prazos de conexão e aprovação desse orçamento, um descritivo dos custos e os responsáveis por cada custo. Isso até eles precisam fazer um memorial e apresentar certinho o custo de cada coisa, detalhando custos por mão de obra, custos por equipamento, além da relação de licenças e autorizações necessárias, quais são, né, por ambas as partes, para que seja possível a conexão dessa usina. Em casos que precisam ter alguns ajustes no projeto ou equipamentos também, de acordo com os estudos que eles realizam, sejam por casos de inversão de fluxo, que aí a concessionária pode indicar que precisa reduzir a potência injetada na rede ou inviabilizar o sistema, né? Ou também alguns sistemas de mudança de conexão. Tipo, a gente indicou que seria em um alimentador, mas precisa ter um reforço na rede, e aí a concessionária indica também quais seriam essas obras e os equipamentos que eles precisam fornecer. Eles também apresentam quais seriam essas alternativas. Trouxe como exemplo para a apresentação o orçamento da conexão da usina Juazeiro 2. Inicialmente, como eu havia dito, tem uma apresentação dos dados do acesso, tendo o nome, né, da pessoa, no caso de Vinícius, né, que seria o responsável, a potência, o fator de potência, a coordenada da conexão que é feita. Isso tudo é apresentado tanto no formulário quanto no projeto, tá? O projeto tem que conter todas aquelas informações. Esse projeto que a gente manda no orçamento de conexão é muito importante, porque ele vai ser a base para a conexão, vai ser ele que vai servir como base para a execução da obra, né? E posteriormente a vistoria da distribuidora. Depois ele passa um descritivo, né, de qual seria a alternativa com menor custo global para que a usina consiga entrar em operação. Nesse caso, precisaria ser feito um reforço no sistema de média tensão, em que a gente precisaria passar 2 quilômetros de cabo de 4 CA, né, que seriam condutores com alma de aço. Seria passado esse condutor para um cabo de 0 CA e de um determinado número poste, né, a tal poste também da usina. Essa seria uma obra com participação financeira do solicitante. Além disso, teria um outro ponto que precisa ser construído, aproximadamente 2,3 quilômetros, né, de linha, que não existia. Também uma obra com participação financeira do solicitante. E a substituição de uma série de fusíveis de uma chave seccionadora, que aí seria a responsabilidade da Neoenergia. Além disso, ele apresenta também qual o estudo que foi feito, né? Para esse caso, foi feito um estudo de regime permanente para a conexão da usina no sistema da Neoenergia. Acho que aqui acabou ficando... Tá. A primeira parte ficou duplicado, tá? Seriam os procedimentos que precisariam ser feitos, as correções no sistema de média tensão, e do lado é apresentado tanto os custos e a participação financeira de cada parte, né?
como eu havia dito, eles precisam, por norma, apresentar detalhadamente esse custo. Então, para esse caso dessa usina, seria necessário um total de mais de 200 mil reais em material, mais de 175 mil em serviço, e esse valor seria dividido, tendo a parte da distribuidora, que seria por volta de 314 mil reais, e a participação do cliente, que seria por volta de 78 mil reais. A execução, ela teria um prazo de 12 meses a ser contabilizado a partir da assinatura dos contratos e o pagamento da parte financeira do consumidor. Os estudos, e agora eu vou falar um pouco sobre os estudos e projetos da distribuidora. A distribuidora tem um prazo de 5 dias úteis a partir da solicitação para verificar a entrega de todas as informações e documentos que são enviados. Depois disso, eles já começam a fazer os estudos e projetos, e eles elaboram esses estudos para fazer o orçamento, e eles devem observar tanto a manutenção do serviço para a usina quanto para toda a rede, né, todos os consumidores em geral, o critério de mínimo custo global, para que tenha um custo reduzido, né, para ambas as partes. Eles também fazem uma análise de inversão de fluxo e a máxima capacidade de conexão que essa UFV pode ter, caso, como eu havia dito, caso seja necessário. Eles podem sugerir uma redução na potência para que a usina tenha dado continuidade, né? E também eles apresentam as obras e os serviços necessários para que seja instalado e quem são os responsáveis por cada serviço. Ultimamente, a gente tem escutado bastante inversão de fluxo, passando de modo rápido, né, bem resumido, com a inserção de uma unidade geradora na rede, uma unidade que seria um consumidor passa a ser meio que um gerador. Então, isso não faz parte do sistema que a Neoenergia, ou seja lá qual seja a distribuidora, havia projetado e pensado a rede, e por isso pode vir a trazer alguns impactos para a rede como um todo. Claro que a depender da potência que vai ser circulada, né? E aí pode vir problemas como problemas na tensão, na frequência, e isso impactar tanto a operação da usina quanto do sistema em geral, né? Afinal, a gente está no sistema interligado. Quanto à aprovação do orçamento de conexão, ele é feito de duas formas. Em obras que não tenham a participação financeira do consumidor, ele possui um prazo de 10 dias úteis. Caso esse orçamento ele tenha a participação financeira, esse prazo ele é definido pela distribuidora, e para esse caso a aprovação é manifestada, é indicada, né, seja pela não manifestação ao término do prazo ou pela devolução dos contratos e pagamentos, se for necessário ter esse pagamento, tá? Caso seja um sistema que não tenha a participação, tá? A distribuidora e o consumidor e os demais usuários devem cumprir esse orçamento que foi aprovado, e ao ser aprovado o orçamento, ele deve formalizar, o consumidor deve formalizar a distribuidora a sua opção entre aquelas alternativas que eles apresentaram nos estudos que eles fizeram. O consumidor tem um prazo de 30 dias a partir do recebimento dos contratos para enviar os documentos assinados e realizar o pagamento dos custos.
O consumidor, ao aprovar esse orçamento de conexão, ele pode optar também pela antecipação da execução das atividades, meio que assumindo essa responsabilidade. Um ponto importante é, caso não seja feito esse pagamento nas situações que há necessidade desse pagamento, a solicitação ela perde a validade. Aqui é um exemplo, né, de como veio no orçamento de Juazeiro 2, e ele traz aí que o parecer, esse orçamento tem a validade de 30 dias e será cancelado nas seguintes condições: caso não haja aprovação dentro desse prazo de validade, e caso não haja também nesses 30 dias após o recebimento, a devolução do contrato assinado e o pagamento da participação financeira do consumidor, caso exista, né? Quanto à execução das obras da distribuidora, a distribuidora tem um prazo de 60 dias para a execução dessas obras, nos casos em que tem alteração na rede de distribuição aérea, em tensão menor a 2,3 kV. Tem um prazo de 120 dias para os casos de tensão de alterações na rede aérea com tensão maior que 2,3 kV e menor que 69 kV, caso também essa dimensão seja de 1 km, e 365 dias, caso seja um sistema de tensão menor que 69 kV. Nessas demais situações que possam ocorrer, o prazo passa a ser de acordo com o cronograma feito pela concessionária. A contagem desses prazos só passa a ser feita após a aprovação do orçamento de conexão. Esse prazo, como a gente ainda, vocês podem perceber, podem me perguntar, né? Pô, mas a gente tem usina que a gente deu entrada em 2023, já tem mais de 2 anos e meio. Como é que a gente ainda consegue ter acesso a esses orçamentos, sendo que já passou desse prazo, né? Esse prazo ele pode ser suspendido caso o consumidor e outros usuários não apresentem as informações ou não tenham executado suas obras de sua responsabilidade, desde que essas obras inviabilizem a execução da concessionária. Uma outra questão é caso a distribuidora não tenha obtido as licenças e autorizações que ela precisa. Como eu disse, uma licença ambiental, uma licença em alguma região quilombola, e aí eles precisam conseguir essa aprovação com a autoridade competente. Também, caso a distribuidora não tenha conseguido acesso à área de execução desses serviços. Quanto à vistoria e à instalação da medição, a distribuidora deve realizar a vistoria nos seguintes prazos: 5 dias úteis para a conexão de sistemas com tensão menor que 2,3 kV, 10 dias úteis para sistemas com tensão maior que 2,3 ou menor que 69 kV e menor kV, e 15 dias úteis para os sistemas com tensão maior ou igual a 69 kV. A contagem desse prazo ele começa a valer das seguintes opções, né? Aprovação do orçamento de conexão, caso não tenha uma obra ou algo do tipo, conclusão da obra pela distribuidora, ou a solicitação de vistoria, caso o cliente tenha sinalizado lá no orçamento de conexão a preferência, né, em solicitar a vistoria da concessionária. A concessionária pode e deve, né, realizar os ensaios e testes dos equipamentos e o sistema das instalações de conexão. Esse relatório deve conter descrição das características finais das instalações, os resultados dos ensaios, uma relação de possíveis pendências, desenho da conexão e, caso tenha essa reprova, a concessionária deve disponibilizar em até 3 dias úteis o relatório para que o consumidor consiga corrigir essas pendências. E após essa correção das pendências,
o consumidor deve formalizar solicitando uma nova vistoria. Quanto às inspeções de testes, né, deve ser feito, né, com base no relatório. O consumidor deve enviar um relatório de comissionamento da UFV e também fazer a inspeção das instalações, para que seja, né, feito pela concessionária, a inspeção das instalações com base nas normas, nos projetos e nos estudos. Durante essa inspeção, deve ser verificado, né, os ajustes dos relés necessários para o paralelismo, por conta da geração e consumo, que é dessa característica que a usina apresenta. Também testar as funções de proteção de todo o sistema, né? Os intertravamentos, fechamentos do paralelismo, e qualquer teste que a concessionária venha a considerar necessário. Além disso, também verificar toda a numeração dos equipamentos feitos, né, executados em obra. A inspeção e vistoria, continuando, né, sobre esse tema, não deve ser feito com a presença da equipe da distribuidora. Ela deve solicitar a demonstração das conformidades do relé das instalações. Para ensaio, é necessário a utilização de uma caixa de calibração pelo técnico ou engenheiro que vai fazer essa vistoria, e ela deve ser capaz também de executar todas as funções de proteções indicadas no estudo de proteção. A vistoria pode dispensar a utilização dessa caixa de medição, né, de calibração, caso seja enviado um pré-comissionamento, que a lição explicou mais cedo, tendo a documentação do responsável técnico, os ensaios feitos, as evidências da parametrização por fotos, um laudo de comissionamento assinado e as fotos do sistema de proteção. A equipe de vistoria ela não executa os testes, mas ela orienta que esses testes sejam feitos anteriormente para evitar qualquer tipo de reprova. Mas o primeiro paralelismo ele é acompanhado pela distribuidora, ou seja, no momento de ligação da usina, né? É precedido pela aprovação da vistoria e teste de proteção e intertravamentos. Para agendamento da vistoria, o cliente deve fornecer esse relatório de comissionamento e a equipe de vistoria da distribuidora, no caso da Neoenergia, né? Eles trabalham, está disponível, né, por 4 a 6 horas, conforme a complexidade. E eles também trabalham em horário comercial, das 8 às 17 horas, contando eventuais deslocamentos de viagem. Sem me aprofundar muito, porque a lição já trouxe um pouco, mas apresentando um pouco mais os pontos, essas apresentações também vão estar disponíveis, né? A concessionária, né, no momento da vistoria, deve verificar os 3 TPs de proteção, os 3 TPs de 3Cs de proteção, a existência dos transformadores ou TP de serviços auxiliares, se há a alimentação auxiliar na proteção de interligação, se tem a fonte capacitiva para o relé, tem um no-break com autonomia de 2 horas para alimentar em caso de falta, a existência desse disjuntor de interligação com bobina de abertura e fechamento manual e automática, os relés de proteção e todas as proteções aprovadas. Além disso, ele deve verificar todas as informações apresentadas no estudo de proteção, sejam as relações de transformações dos equipamentos do PSTC, as funções de proteção ativadas, as funções de operação digitais, todas as funções, não vou falar todas, né, mas tipo 50, 51, sobre tensão, sobre corrente, subcorrente, frequência, enfim, tem essa lista imensa não, mas
bem grande de funções que devem ser verificadas e também para garantir que opere em perfeitas condições, tá? Essa vistoria e o teste, posteriormente, também tem tem a formalização, né, por meio do relatório de vistoria. Aqui são alguns pontos de atenção que a gente já viveu em alguns sistemas, né, que acaba não ficando tanto na norma em si. A gente precisa ter, nesse momento de energização e comissionamento, né, uma atenção redobrada com relação à compatibilização com os projetos de estudos que a gente fornece para a concessionária, especificamente principalmente, né, na área de média tensão, que a concessionária vai ter uma atenção maior, mas a concessionária também pode verificar inversores, módulos, todas as instalações. No orçamento, por exemplo, de Juazeiro, já tinha essa observação, né, que a concessionária poderia verificar e deveria, né, verificar os inversores, mas principalmente essa área da cabine de medição é um ponto de alerta. Tem que ter uma atenção redobrada quanto à execução do sistema de aterramento, conforme o projeto aprovado também. Uma atenção muito grande nas conexões, instalações, conectores e terminais, seja na mufla, nos terminais bimetálicos, terminais torquimétricos. Em algumas situações, os equipamentos também não já vêm todos montados nas cabines de medição, então a gente precisa também ajustar algum barramento, instalar algum equipamento, um fusível. Também uma atenção quanto à instalação e identificação dos cabos. Os cabos são identificados ou por cor ou por tag, enfim, tanto no poste quanto na cabine, por exemplo, e aí é importante que eles fiquem, né, numa identificação similar para que não tenha qualquer tipo de problema. É muito importante também ter cuidado com essa conexão para garantir que as fases que a gente indica no projeto estão de acordo com as fases que a gente pega da concessionária. Além disso, né, a gente já viveu em algumas usinas também uma atenção com relação à existência ou não e a conexão do reserva, de acordo com o projeto aprovado. Também a identificação de todos os equipamentos, né? Não sei se dá para ver muito bem nessa imagem, mas a gente tem algumas placas de identificação e de perigo, geração de energia, risco de choque. Toda essa parte de segurança também é muito importante, identificação e sinalização em especial da cabine de medição, que demanda uma atenção triplicada, né? Também é muito importante ter o domínio de todos os equipamentos da UFV, sejam os inversores, as cabines, o skid, o transformador, o QGBT, os módulos, enfim. É muito importante ter todo o domínio, completo domínio dos equipamentos, além também da execução e a disponibilidade também do sistema de combate a incêndio e prevenção também de incêndio e pânico. Agora explicando um pouco como funciona o processo de energização, tá? De forma bem resumida. A energia... Esse slide até, não sei se vocês conseguem se lembrar, mas o Bruno apresentou, só que na ordem inversa, pensando de acordo com a geração até a rede. Mas na energização, a conexão é feita da rede para as placas, né? Então, primeiro é feita a conexão da cabine de medição. Primeiro, o poste, né, energizado. Do poste é feita a conexão na cabine e aí vai sendo ligados e testados todos os relés e disjuntores. De lá, a gente alimenta o transformador alimenta o QGBT
do QGBT é feita a alimentação nos inversores e dos transformadores é feita a alimentação nas placas. Então, é muito importante que esse passo a passo seja esse procedimento de ligar um equipamento e depois o outro é de extrema importância para garantir que não aconteça nenhum sinistro, né? Exceto algumas situações, que aí vai um pouco do domínio dos equipamentos que vocês estão executando, em que alguma chave ou alguma chave precise ficar fechada, né, para garantir que energize, né, que não possa ser aberta em carga, fechada em carga, desculpa. E aqui, só um breve resumo, né, do que foi apresentado na parte de energização. É feito esse orçamento estimado, caso seja de interesse, né? E então, feita a solicitação do orçamento de conexão, que é passado o custo e definida as premissas do projeto. Com esse orçamento de conexão, a concessionária deve devolver ao cliente, né, nesses prazos aí que tem nessa tabelinha. Para o caso de mini geração, 45 dias, né? E então é feita a vistoria e conexão. E, por fim, o faturamento e a compensação das contas de energia, que é o objetivo final. Em verde, tem as etapas do cliente, né? Que, para esse processo, são apenas a solicitação de orçamento de conexão, uma possível solicitação de vistoria também, e a parte de pagamento, envio de informações, e para a parte da concessionária seria meio que o resto, né? A gente sabe que no fundo, a gente também tem várias etapas que não estão nessa tabela, seja a própria execução da usina, todo o comissionamento, que a Alisson falou mais cedo também, para garantir que está tudo ok antes da concessionária aí. Enfim, essa é a nossa apresentação. A gente deixa agora o espaço aberto para possíveis dúvidas. Queria aí aproveitar, Pedro, e Alisson, para parabenizar aí pelo treinamento, tá? Ficou bem legal aí. E até para todos aí que participaram, eu sei que tinha muito texto, né? Assim, devido ao tema que realmente tem muitas regras. Então, utilizar aí a apresentação como uma base mesmo, né? Quando for realizar a atividade, não só do treinamento de hoje, que foi muito bem apresentado aí, né? Por Pedro e por Alisson, mas como uma base de estudo também no momento de realizar a atividade ou no momento aí de solicitar, né? As vistorias, que a gente tenha um documento aí como guia para nos auxiliar aí nas tomadas de decisões. E mais uma vez aí, parabéns aos dois pelo treinamento, ficou bem legal, tá? Vamos agora aí para os próximos. Eu me queria, na verdade, só dar os parabéns também. Acho que, como vem sendo, na verdade, são treinamentos bem detalhados e bem completos. Acho que serve para a gente trazer ali a dimensão de tudo que a gente faz para toda a empresa, que às vezes a gente, dentro do setor, que é comum a gente ter, né, dentro de separados setores, a gente não consegue ter a visão macro da empresa e esse treinamento passa de maneira mais detalhada um passo, uma etapa de toda a nossa atividade fim. Enfim, é dar os parabéns mesmo, ficou bem legal, bem completo, como vem sendo. Parabéns. Obrigado pelas palavras, Bruno, Rodrigo. Eu acho que está um pouco desatualizada essa tabela. Só para confirmar, Bruno, o próximo é subestações, só para a galera também ter essa ideia do cronograma. 10 segundos. A gente está sem essa
esse cronograma atualizado agora, né? Porque a gente estava revisando essa semana, mas assim que a gente tiver esse cronograma mais estruturado, a gente manda no grupo também. Vocês vão receber os invites nos e-mails de vocês também, sempre que a gente for fazer um novo treinamento. Mas é isso. Muito obrigado pela... Deixa eu só complementar, Pedrão. Aqui, ó. E aí, para todo mundo que está, né, na reunião, então, o próximo treinamento é Sistema BES Zero Grid, tá? Que vão ser apresentados aí por Evan e Eric, né, no dia 24/10, tá? E uma semana depois, a gente vai ter subestação e linha de transmissão apresentado por Christian, no dia 29/10, tá? Então, esse mês aí temos 2 treinamentos ainda em outubro, né? Para a empresa. Então, novos temas aí, né? Acho que todos aí estão interessados, né? Que são as próximas atividades que a gente vai estar trabalhando. Então, sistema BES, Zero Grid, subestação e linha de transmissão. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Todo mundo que também colaborou com a apresentação. E é isso. Até o próximo treinamento.